Saúdo a você, igreja que está no culto presencial, igreja que está no culto online. Saúdo com a maravilhosa graça e paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 8. Carta aos Efésios, no capítulo 8. Você sabe muito bem que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Então os homens não escreveram aquilo que sentiam, aquilo que achavam. Eles não transmitiram a vontade própria. Eles expressaram situações, eles falaram de momentos difíceis, eles falaram de momentos alegres, mas acima de tudo eles exaltaram e glorificaram ao único Deus que é vivo e verdadeiro. E nós servimos a esse Deus. E eu tenho sempre pensado o seguinte: Deus tem sempre para cada vida um propósito maior. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito maior na sua vida? Eu creio, irmãos. Eu creio que o Deus que criou todas as coisas, Ele nos ama. Ele nos ama de uma maneira tão tremenda, que se tudo tivesse que voltar atrás, Ele faria tudo de novo. Ele mandaria o seu Filho para morrer em nosso lugar, para levar sobre si o castigo, ou seja, para levar sobre si a sentença de morte que foi dada pelo pecado. Em Cristo Jesus nós temos vida abundante na terra e vida eterna no céu. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8. Carta aos Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Amém? A primeira coisa que a gente pode destacar nesse texto é que Deus está acima de tudo. Deus continuará sempre no controle do universo, no controle do universo físico, no controle, digamos, do universo espiritual. Quando eu falo controle, eu não estou dizendo que ele tem parte do controle, não, ele tem o controle realmente. Ele não tem 50%, nem 90%, não, ele tem 100% do controle. Aí quando nós falamos isso, algumas pessoas que não conhecem a palavra, aí perguntam, mas se Deus tem o controle de todas as coisas, por que tantas situações terríveis acontecem? Aí eu volto para aquele mesma explicação que tenho dito para os irmãos, porque o Senhor nos deu o direito de escolha, e não são poucas as vezes que estamos colhendo aquilo que plantamos, não fazemos as escolhas certas. Por isso que é necessário, igreja, estar sempre diante do Senhor, clamando ao Senhor, em comunhão com Ele, para que as nossas escolhas sejam escolhas acertadas, sejam escolhas aprovadas por Ele. Irmãos, nós erramos, e sempre vamos errar, mas nós não podemos ter isso como uma desculpa, como uma justificativa, para que estejamos errando sempre. Não. O nosso olhar está fixo em Cristo, naquele que é perfeito.
Sabemos das nossas imperfeições, mas sabemos que em tudo nós precisamos imitá-lo. Sabemos que Deus trabalha de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, para que o nosso caráter seja trabalhado de uma forma tal que se torne semelhante ao caráter de Cristo. Amém. Aí a gente percebe não somente o grande amor, a graça, a sabedoria, a misericórdia de Deus, mas a paciência que Ele tem conosco. Ele sempre tem um propósito maior em nossa vida. A igreja de Cristo é composta por seres humanos, consequentemente imperfeitos, mas o Senhor age para que estejamos de uma forma voluntária, de toda boa vontade, para que estejamos pagando o preço da oração, do jejum, do estudo da palavra e da verdadeira comunhão. Nesse tempo de pandemia, as coisas não foram fáceis e não têm sido fáceis. Hoje pela manhã, quem estava aqui na escola bíblica hoje pela manhã? Levanta assim a mão. Glória a Deus. Pode baixar. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica maravilhosa. A igreja estava cheia. Foi preciso colocar algumas cadeiras. E aí quando eu vejo nós, povo de Deus, reunidos, mesmo tendo que respeitar as distâncias, mesmo tendo que cumprimentar as pessoas, fechando a mão, parece que o cara vai dar um murro no outro. Não existe nada melhor do que a gente estar junto. E quando, no primeiro culto do ano passado, onde a igreja não tinha permissão para ser aberta, para realizar cultos, senão eram no máximo 11 pessoas que poderiam estar trabalhando aqui, a técnica, a parte de som, parte de imagem. Eu e o pastor Murilo. Pregamos para as cadeiras vazias. Mas na nossa mente e no nosso coração, as cadeiras estavam todas ocupadas por vocês. E a presença do Senhor não faltou. E a presença do Senhor jamais faltará em nossa vida. Se verdadeiramente estivermos colocando o Senhor em primeiro lugar, como o mais importante, se estivermos verdadeiramente fixando o nosso olhar em Cristo, deixando as coisas do lado, deixando que tudo aquilo que é necessário ser feito, o Senhor nos mostre, mas que Ele tenha liberdade de agir a partir da nossa vida. As palavras do apóstolo Paulo nesse texto, elas não são endereçadas apenas àqueles que têm um ministério específico, mas a todos aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós somos convocados de uma maneira muito especial a refletir a vida de Cristo em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Nós somos convocados pelo Senhor, nós somos chamados pelo Senhor para que tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida não fique somente para nós, mas que possamos compartilhar com as diversas pessoas. Não numa demonstração de que, olha, eu estou fazendo isso porque Deus está me abençoando, eu sou melhor do que você. Não, isso não existe. Somos todos iguais perante o Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Não. Mas Ele nos ensina que quanto mais nós buscarmos a Sua presença, quanto mais for a nossa busca, quanto mais for a nossa determinação em honrá-lo, em servi-lo de todo o nosso coração, mais Ele estará operando em nossa vida. Aleluia. Eu quero deixar apenas 3 condições para que possamos agir conforme os propósitos divinos.
Existem outras, eu separei somente 3. A primeira delas, viver comprometidos com a missão e o ministério do Senhor. Viver comprometidos com a missão e o ministério do Senhor. A gente não pode esquecer que o Senhor nos fala, que o Senhor nos diz que o mais importante em nossa vida é o amor. Se esse amor que vem de Deus não estiver sendo derramado sobre a nossa vida, é porque nós estamos saindo do lugar onde o Senhor determina que estejamos para receber. Mas Ele derrama do seu amor de uma forma tremenda e maravilhosa, para que verdadeiramente possamos amar uns aos outros. Amar ao próximo não significa compactuar com os seus erros, com os seus pecados. Mas amar ao próximo significa orar por ele, apresentá-lo diante do Senhor, procurar ajudar naquilo que é possível ajudar. E quando nós falamos de viver comprometidos com a missão e o ministério do Senhor, significa, acima de tudo, pregar as boas novas, restaurar os contritos de coração. Meus amados irmãos, só estamos onde estamos por causa do Senhor e pela causa do Senhor. Se não for ao Senhor, onde estaríamos agora? Foi o apóstolo Paulo o instrumento usado por Deus para nos dizer algo muito importante. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Quando a gente lê isso aqui, a gente percebe um monte de coisas, quantas coisas o Senhor está falando. Esse texto faz parte do nosso texto básico que lemos agora há pouco. Então nós podemos dizer que é propósito do Senhor que vivamos uma vida poderosa, mas para isso é necessário compreender que é a igreja, que o Senhor opera na igreja. Então nós precisamos saber o que é a igreja. Nós somos filhos de Deus, filhos não pela nossa vontade, feitos filhos de Deus não por aquilo que fizemos, mas pela vontade do Pai eterno. Simplesmente, eu digo assim, porque o aceitamos, reconhecemos a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, e o temos como Senhor e Salvador da nossa vida, aleluia. Mas para que isso aconteça, o apóstolo Paulo, ele usa 3 palavras-chave no versículo 12: ousadia, acesso e confiança. A soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Como disse agora há pouco, Deus está no controle. Mas Paulo faz um pedido a nós que somos a igreja do Senhor. Ele faz um pedido para que nós, crentes, não venhamos a desanimar. Ele está dizendo: não desanimem. Mesmo quando nós olhamos e não conseguimos ver a saída, mesmo quando não conseguimos ver a luzinha lá no final do túnel, mesmo quando parece que tudo não tem mais jeito, nunca desista, nunca desanime, nunca desista. Porque a presença do Senhor, mesmo que você não perceba, ela é real. Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa, aleluia. Deus está no controle, mas somos convocados a orar. Na oração nós falamos com o Senhor. Na oração nós expressamos tudo aquilo que temos no nosso coração, tudo aquilo que temos em nossa mente, tudo aquilo que temos como propósitos, tudo aquilo que temos como gratidão.
agradecendo ao Senhor. Em segundo lugar, nós somos convocados para que sejamos portadores da mensagem profética ao mundo. E ser portador da mensagem profética ao mundo, igreja, acima de tudo, é através do nosso testemunho, através da nossa vida, do testemunho de vida. O Senhor eterno em Cristo Jesus, Ele nos concede autoridade para transmitirmos uma mensagem de restauração ao mundo, uma mensagem de compaixão. Isso não quer dizer que a gente não tenha momentos difíceis, diante de tantas coisas que temos vivido. Jamais poderemos fazer isso, irmãos, de transmitir essa mensagem através da nossa vida ao mundo, transmitir uma mensagem de compaixão, se não estivermos diante do Senhor, não estivermos determinados, aceitando o seu agir. Jamais poderemos fazer isso com o poder da nossa mente, jamais poderemos fazer isso com o poder do coração, jamais poderemos fazer isso com o poder da boa vontade, e muito menos com o raciocínio da lógica ou da força física. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As batalhas espirituais que enfrentamos diariamente, quantas batalhas durante o dia, elas precisam ser combatidas com as armas espirituais que o Senhor nos concede. A sua palavra, que é a espada de dois gumes, a palavra que é arma de defesa e de ataque, aleluia. Então nós temos que agir sob a direção do Espírito Santo, sob a unção divina. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu falando para vocês e pensando aqui na minha mente, no meu coração. Será que estou fazendo isso? Será que estou procurando fazer isso? Em terceiro lugar, nós somos convocados para que vivamos em evidência de oração como estilo de vida. Tenho dito aos irmãos que Deus não procura adoração, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós fomos criados, nós fomos formados. Pensa um pouquinho, Deus nos criou, nos formou, Ele já sabia como seríamos, Ele já sabia, já conhecia a nossa natureza humana, Ele já sabia da nossa infidelidade, Ele já sabia de todas as coisas, mas mesmo assim, Ele nos criou. E Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos criou. Por que eu fui criado? Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo? Você foi criado, você nasceu para viver para o louvor da glória de Deus. E sobre isso, lá no livro de Tiago, no capítulo 3, versículos 11 e 12, está escrito: será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se nós verdadeiramente estamos vivendo para a glória de Deus, nós temos que estar vivendo para a glória de Deus em toda e qualquer situação. Até quando choramos, pastor? Até quando choramos. Até quando nos entristecemos? Até quando nos entristecemos. Até quando nos alegramos? Até quando nos alegramos. Eu digo a você que a gente precisa viver por louvor da glória de Deus até mesmo quando a gente está dormindo. Vai dormir, ora, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja ministrando ao meu espírito enquanto estiver dormindo, aleluia. Aí vem, a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Para mim a dificuldade é ficar calado, ficar quieto. Jesus. Aí a gente pega o texto bíblico. E o que está dizendo aqui é o seguinte: não importa o que falem, não importa o que façam,
Da nossa boca só pode sair palavras de bênçãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não é algo que está sendo criado pelo próprio homem, mas é a palavra de Deus. São os princípios que Deus tem para a nossa vida, para que possamos realmente ter uma vida feliz e abençoada. Irmãos, isso tem que ser evidente em nossa vida, independentemente das circunstâncias. Deus tem um propósito maior em sua vida. Você crê? E esse propósito maior, esse propósito divino, só é concretizado em Cristo Jesus. Aí a gente lembra do que está escrito lá em Apocalipse, onde o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Escrevendo os Romanos, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, versículo 28, nos diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Os que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama o Senhor, se você tem aberto seu coração e tem permitido que o Senhor opere em sua vida, todas as coisas que acontecem na sua vida vão concorrer para o seu bem. Nós não temos todas as respostas. Não temos. Existem coisas que a gente não tem resposta. Aí de vez em quando eu encontro alguém que diz assim: ah, pastor, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar no céu, olha, quando eu chegar no céu, eu não quero saber de nada. Eu quero saber que eu estou no céu. E estou lá não porque mereço alguma coisa, mas pela graça maravilhosa do Deus eterno que nos criou, que nos formou. Aleluia. Meus amados irmãos, a história não acontece simplesmente como resultado de atitudes e palavras dos homens, mas está nas mãos do nosso Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele gosta de dizer que a história não é cíclica, mas caminha para um fim glorioso. Aleluia. As circunstâncias não dirigem a nossa vida, mas quem dirige a nossa vida é o Deus eterno. Aleluia. Aí vem algumas coisas na minha mente. Será que estamos sendo gratos ao Senhor pela provisão, pelo amor? Estava conversando agora há pouco com o pastor Murilo ali dentro, falando alguma coisa e dizendo como nós somos felizes, como nós somos abençoados. Temos os nossos filhos com saúde. E eu posso dizer, ter os nossos filhos com saúde, os nossos netos com saúde. Irmãos, são coisas simples. Antes de meu pai partir para a glória, conversando com ele, algumas coisas. E ele falou de algumas coisas tão simples que poderia ter feito, mas não fez. E aí eu aprendi ali que o que tem valor não são as coisas, são as pessoas. O que tem valor maior não é aquilo que nós damos de melhor para os nossos filhos em termos materiais, mas a nossa presença. A Suzane, quando liga, de vez em quando ela liga, ela é interessante, ela é engraçada, ela fala algumas coisas que eu já começo sorrindo, né? Esse é o meu filhinho, como é que você está? Hoje é o aniversário dela. Ela ligou e disse: o que foi que você andou fazendo na sexta-feira?
como assim? Fiz alguma coisa que peguei num peso que não era para ter pego. Então, eu digo, menina, como é que você está sabendo disso aí? Irmãos, você sabe que essas coisas não têm preço? Você sabe que esses momentos que nós devemos valorizar, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. A gente tem certeza de que se a gente não estiver aqui, estaremos com o Senhor. Mas será que os nossos estão? Abraçar enquanto a gente pode. Elogiar o outro enquanto ele pode ouvir. Deus tem um propósito maior em cada vida. É por isso que Ele trabalha por nós em todas as circunstâncias. A vida é feita de montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidades e perdas. Mas a palavra está dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Não são todas as coisas que concorrem para o bem de todos, não. Concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como o salmista declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Temer a Deus, eu tenho dito a vocês, que é amá-lo com respeito. Nós amamos a Deus e sabemos que Ele tem um propósito maior em nossa vida. Mas será que estamos concedendo espaço para que esse propósito maior realmente ocorra? Será que estamos dando lugar para que aquilo que o Senhor tem para fazer seja feito por Ele? Será que estamos plenamente conscientizados que há uma grande diferença entre fazer a nossa parte e querer ajudar a Deus? Deus não precisa de ajuda. A nossa parte é abrir o nosso coração, estar disponível para que Ele possa agir. Agora, irmãos, Deus trabalha segundo o seu propósito. Deus não trabalha segundo os nossos planos, segundo os nossos propósitos. Fazemos planos, colocamos determinações em nossa mente, em nosso coração, mas quem tem a palavra definitiva é Deus. Eu sei que você, lógico que você está percebendo como o tempo está passando rapidamente. Está passando numa velocidade tremenda. E parece que quando a gente chega a uma determinada idade, o tempo vai muito mais rápido. Espera aí, tempo, espera um pouquinho. Não tem isso. Nós já estamos entrando daqui a pouco na noite do dia 15 de agosto de 2021. Daqui a pouco chega o Natal, o Ano Novo. E aí, eu pergunto, será que verdadeiramente estamos conscientizados que Deus tem um propósito maior em nossa vida? Será que estamos disponíveis para que Ele possa agir? Porque o Senhor quer agir hoje e agora, amanhã, depois de amanhã e sempre. Não sei se vocês já viram algumas reportagens que os carros, né, que vão sair, né, que você entra, você diz para onde vai e não precisa dirigir, não precisa nada. Você conversa, você vira para um lado, ele vai, ele deixa no lugar que você quer. A gente tem que fazer assim com o Espírito Santo de Deus. A gente tem que fazer com que a direção seja dele, a velocidade seja dele, o trabalhar seja dele. E o trabalhar do Senhor é completo em nossa vida. Se nós estamos em Cristo, tudo o que planejamos fica em segundo plano, porque em primeiro plano está a vontade do nosso Deus. Eu pergunto isso para você, e pergunto para mim: será que verdadeiramente eu estou colocando a vontade do Senhor acima da minha vontade?
Cada um pergunta para si mesmo: será que eu posso dizer que realmente eu estou colocando a vontade do Senhor acima de tudo na minha vida? Eu não sei como você vê isso, mas tenha certeza que a vontade de Deus é soberana. Nós somos a igreja de Jesus, instituída através de pessoas pecadoras como nós, porém lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Então nós não podemos nos esquecer: Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso. Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso, aleluia. E esse plano não pode ser frustrado. Deus fará. Não existe acaso para os que estão em Cristo Jesus. A nossa vida, nosso futuro e tudo que nos diz respeito estão sob o total e absoluto controle do Deus eterno. Então calma, não tenha pressa. As coisas acontecerão no tempo do Senhor, tempo oportuno do Senhor. E vocês sabem que o tempo oportuno do Senhor é o tempo de Deus. Amém? Eu concluo dizendo o seguinte: você que ainda não teve uma experiência com Cristo, precisa ter essa experiência com Cristo. E essa experiência ocorre quando você abre o coração, quando você o recebe como Senhor, único e suficiente Salvador. O inimigo da nossa vida precisa ser envergonhado em todo o tempo. Ele veio com o propósito de roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio com o propósito de que tenhamos vida e vida em abundância. Sabe, irmãos, não vale a pena sair da presença do Senhor, seja qual for o motivo, não vale a pena. Então, antes de falar, pensa um pouquinho. Antes de agir, pensa um pouco. Pensa no que as palavras irão produzir, no que as atitudes irão gerar. Deus criou a cada um de nós para o louvor da sua glória. Tudo aquilo que aconteceu no passado já passou. Em Cristo todas as coisas são feitas novas. É por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Nós não ficaremos aqui para semente, graças a Deus. Mas nós temos a certeza absoluta de que em Cristo Jesus, fechando os olhos na terra, imediatamente abrindo os olhos face a face com Ele. Por melhor que seja, nós temos promessas do Senhor e queremos que essas promessas sejam cumpridas. Que através da nossa vida nós possamos testemunhar, nós possamos mostrar, nós possamos dar a entender, a perceber que verdadeiramente Deus tem um propósito maior em nossa vida. Amém? Fiquemos todos de pé.